Muito boa tarde, estamos começando mais um programa aqui do podcast Vale Germânico. Lembrando a todos aí que eu sempre gosto de falar que o Vale Germânico fica aqui no Rio Grande do Sul, né? Esse estado lindo aqui também. E especialmente aqui a partir de 1824, chegaram os alemães de São Leopoldo ali. Sou como professor aqui na mesa, tem que cuidar para não falar besteira aqui já. E a partir da chegada dos alemães em 1824, começaram a colonizar as cidades ali, Novo Hamburgo, Estância Velha, Iboti, Dois Irmãos, Lindolfo Collor, São José do Hortêncio, essas cidades aqui que nós temos. Então, quem está nos assistindo, tem gente do mundo inteiro, inclusive Venezuela nos assistindo também, sim, estão nos assistindo, e de outros, São Paulo, de várias regiões. Quem tiver a oportunidade de vir para o Rio Grande do Sul vai encontrar então nessas cidades, além de um povo hospitaleiro, é claro, cidades centenárias, construídas a partir com toda aquela estrutura alemã, tudo. E eu sempre digo que o nosso grande diferencial aqui é a comida, né? Nossa comida aqui é muito gostosa, né? Tem até que cuidar sempre para manter o corpício, dá fica complicado. Então, quem tiver a oportunidade que venha para cá. O podcast sempre, vocês todos que nos acompanham também, nós temos sempre o patrocínio, eu gosto sempre de falar da Benoit, divulgue local, nós ao longo do programa vamos falar dos patrocinadores que fazem acontecer esse programa também, tá? Então aqui compondo a nossa mesa, nós temos aqui o nosso artista Lucas, aí dá um tchauzinho, Lucas, ali, que vai estar fazendo a caricatura da nossa convidada que vocês já estão vendo no vídeo, o Moisés e o Gustavo, tá? Então, a nossa convidada vocês já estão vendo, Ana Afonso, né? Muito obrigado por ter aceito o convite de vir aqui no Lindolfo Collor, no nosso estúdio, e participar do nosso programa. Obrigada a vocês. Boa tarde, então, a todos que acompanham aqui o podcast Vale Germânico. Começo dizendo que vocês estão numa região muito privilegiada, um lugar onde normalmente a gente gosta de ir a lazer, a passeios, e que tem uma questão de natureza também muito rico em meio ambiente, natureza, e também a comida é diferencial. É verdade, aqui a culinária é maravilhosa. Quero agradecer a vocês, né, Moisés e Gustavo, pela acolhida, ao Lucas, né, que é aqui um profissional da área da arte do desenho. Não é fácil uma coisa dessa. Já fiquei curiosa aqui na chegada, que diz que o Lucas vai conseguir retratar um pouco, né, da nossa caricatura. E eu estou aqui com muita alegria, então, hoje participando aqui com vocês, muito feliz pelo convite, e fico à vontade para esse bate-papo aí que vocês promovem. Parabenizo vocês pelo trabalho desde já. Não, é assim, a ideia do podcast Vale Germânico é justamente isso, mostrar também as lideranças que nós temos na região do Vale Germânico, a qual você também está inserido e onde você também, né, faz um grande trabalho também, mas também conhecer a Ana Afonso como pessoa também, né, porque nessa época de campanha, né, nós estamos num momento de campanha política, sim, porém as pessoas também hoje mudam um pouco o comportamento dessas pessoas, né, de quem vota. Eles querem conhecer um pouco de quem é a Ana Afonso, né. Quem não te conhece, assim, faz uma tomadinha, assim, quem é a Ana Afonso, quando para nós, né? Bom, a Ana Afonso, ela é professora, né, ela é da rede municipal de ensino. A gente acabou de se reconhecer, né, lá do tempo da feitoria, da Coab Feitoria. Sim. Eu comecei lá com 19 anos, dando aula na escola de Usa Flores. E o Gustavo, tu é o Gustavo, né? Gustavo e Moisés. O Gustavo era aluno da escola Ide Rostirola, que fica próximo, né? Isso. Eu comecei ali com 19 anos, muito jovem. Sou concursada, né? Tenho 2 concursos, logo me tornei diretora da escola. Com 23 anos eu já era diretora, bem jovem. Uma escola grande, né, de periferia, com 1.200 alunos, com um contexto social, à época, de bastante vulnerabilidade. Hoje melhorou bastante a condição dos moradores ali. E fui me envolvendo na luta pela educação, me tornei presidente do Sindicato dos Professores, logo ali na frente, em 98, 99, comecei a liderar todas as escolas da rede de ensino em defesa da valorização dos professores. Concorri a vereadora pela primeira vez em 2004, pelo PT, que é o meu partido. A qual já é presidente desde 2019, é isso? Isso, sou vice-presidente estadual do PT desde 2019. Sim. Estou no 4º mandato de vereadora, lá o PT governa,
né? O prefeito Ari Vanazzi também está no 4º governo, eu no 4º mandato de vereador. Nesse meio tempo eu também fui deputada estadual de 2010 a 2014, participei, né, de um mandato na Assembleia Legislativa, fui também candidata a vice-governadora nas eleições de 2018, fui vice de Miguel Rosseto e tenho 2 filhas, né, a Bruna de 26 anos, a Sofia de 8 que está me acompanhando. Sim. E é isso, sou professora, gosto da política e venho já de uma família, né, envolvida com a política também. Isso é uma coisa que me chamou bastante atenção, assim, essa tua liderança. Claro, eu já tinha pesquisado, eu esperei você falar aqui, mas eu já tinha olhado essa tua trajetória política, assim, até tinha visto algumas entrevistas tuas também, e isso é uma questão de essa questão política, assim, ela tá na tua veia. A que momento tu despertou, assim, para esse movimento político, assim, né? Porque, vamos falar assim, a mulher na política, por mais que tem várias... a mulher tem que entrar agora que está mais forte, assim, né? Mas quando despertou isso em você, assim, tão jovem, assim, entrar? Foi muito natural, assim, eu não imaginava isso para mim, né? Na verdade, de criação, assim, já desde casa, meu pai e minha mãe sempre tiveram envolvimento com a política. Minha mãe era professora, também foi sindicalista, era de esquerda. Meu pai era sindicalista também dos trabalhadores metroviários, né? Então a gente se criou, nós somos uma família humilde, grande, com 8 filhos. Nós nos criamos falando de política em casa, ouvindo o pai e a mãe falando o tempo todo, ouvindo músicas também, assim, porque a minha mãe era uruguaia, né? Então eles viveram a ditadura militar, enfrentaram um período muito duro, vieram para o Brasil. Então a gente ouvia músicas assim da esquerda uruguaia, né? E então isso veio um pouco da família. E depois na função de educadora também existe uma realidade que é a teoria que a gente aprende no magistério, na universidade, na academia, mas tem uma prática também, uma realidade que é totalmente diferente. Quando tu chega na sala de aula, tu pensa que tu tá ali para passar o conhecimento, para ensinar, e tu te depara, né, com crianças que vêm para a escola sem terem tomado café da manhã, com crianças que vêm de situação de vulnerabilidade grande, pai e mãe separados, pai preso, a mãe sem emprego, tu lida com a fome, tu lida com a insegurança alimentar. Então eu fui me tornando uma liderança política também a partir do exercício da função de educadora. Até porque naquele período, quando eu iniciei na Coab Feitoria, a escola era muito discriminada pelo poder público. A feitoria era discriminada, todos diziam que na feitoria só tinha bandido e marginal. Eu ficava muito indignada com aquilo, eu como educadora, porque eu via na sala de aula, no chão da escola, eu via crianças cheias de potência e eu não aceitava aquele preconceito contra a comunidade escolar que eu dirigia. Então eu disse, não, a gente pode, vocês podem ter um futuro, vocês merecem. E a gente sempre empoderou as crianças desde pequena, não aceitarem, né, um rótulo preconceituoso de periferia. Hoje, cada vez mais eu entendo isso, porque a sociedade é muito desigual. Hoje eu entendo que existe uma disputa de classe, existe um preconceito contra pobre, contra trabalhador, e mais ainda eu vejo por que eu estou no PT. Estou no partido certo, porque a gente defende que o trabalhador e que as pessoas não nascem com nenhuma, digamos assim, nenhum posicionamento de preconceito na sociedade. Isso vai se criando na medida em que vai sendo trazido valores e desvalores, né? E eu entendo que a pobreza ela é fruto de uma desigualdade social. E que todas as pessoas têm inteligência emocional, cognitiva, todas as pessoas merecem oportunidades. Então, na escola onde eu trabalhava, eu comecei dando aula de dança para eles, depois do horário, aula de reforço. A gente criou uma horta comunitária, os pais vinham, e na medida em que a comunidade começou a se apropriar da escola, eles também começaram a elevar a autoestima e acreditar que eles são pessoas que têm capacidade.
Então foi assim que surgiu, Olha, na docência, com a família, e aí me tornei militante, já gostava do PT, mas não era filiada. Veio a campanha do Olívio para governador, que foi aquela campanha do bigode. Eu me apaixonei, eu disse, não, agora eu não quero ser só simpatizante, eu quero ser filiada ao PT, né? E desde então me filiei em 98, né? E o Olívio é uma grande referência para mim, o Lula também, né? Isso é uma das coisas que eu ia te perguntar. Mas assim, tu é muito coerente, assim, olhando para ti, nós já tivemos, graças a Deus, muitas pessoas aqui, e eu sempre olho nos olhos das pessoas quando estão falando, assim, né? A gente consegue enxergar, porque dos olhos a gente enxerga muito, né? Das crianças, na verdade, eu também sou professor também, e nós enxergamos isso nas crianças. Quando a gente olha nos olhos, muitas vezes não precisa nem abrir a boca para falar uma palavra, na verdade, né? Os olhos falam, né? O Moisés não é desse tempo, mas nem o Lucas são muito jovem, né? Mas no tempo antigo, quando as crianças iam para o jornal, eles botavam, tu não pode olhar, da sala final. Eles botavam uma venda, lembra que eles botavam vendava nos olhos, assim, botavam uma faixa nos olhos, porque os olhos revelam quem tu é, verdade? Mas assim, mas então não me surpreende nada, assim, do que tu está falando, é muito coerente quando tu fala as coisas, assim, isso de certa forma, assim, transmite, eu gosto de estar respondendo o que eu já vi. Mas mesma coisa, tu foi também a presidente também a presidenta da Câmara de Vereadores de São Leopoldo também. Sim, por 2 vezes. Como foi conta para nós um pouquinho assim, como foi assim, né? Não é fácil, São Leopoldo é um município grande, né? Grande, é uma cidade com 210 mil habitantes, né? Só a região onde eu moro, lá a Feitoria ainda grande, Feitoria tem 80 mil habitantes. É uma cidade, né, praticamente. No Polo tem quantos habitantes? 6.200 habitantes. Eu acho que nem um bairro nosso tem o tamanho da cidade de vocês. Mas isso não é um demérito, né? Eu vejo que cidades pequenas também têm o seu valor, as pessoas se conhecem pelo nome, né? Todo mundo tem aquela relação bem próxima. Cidades grandes é um pouco mais difícil. Então eu presidi a Câmara em 2009, a primeira vez, e agora no ano passado, em 2021. E cada vez que a gente preside um espaço de poder é uma honra, né? Ser uma das principais lideranças políticas da tua cidade, porque o chefe do executivo, que é o prefeito, o presidente da Câmara, no caso uma mulher, né? O judiciário, esses são os poderes, então é muito importante. E é uma tarefa que mescla muito o institucional com o popular, né? A gente vem de um mandato popular, eu tenho uma atividade política muito intensa, tenho relação com as comunidades, assim, de proximidade, tenho presença, né, nas comunidades. Eu acredito na política feita assim de perto, com as pessoas por perto. A gente não legisla bem se a gente está dentro de um gabinete isolado da realidade do povo. Sei que tu já está cheio dessa pergunta, mas quando que tu atrela a quase 40 mil votos, quando foi eleito deputado estadual, deu 38 mil e quase 39 mil votos. Quase 39. Como pode? E outra coisa, não somente em São Leopoldo, né? Não teve somente. 280 municípios, mais ou menos, né? Sim. Na volta que tu teve votos, o que tu, assim, olha, Gustavo, eu acho que foi mais ou menos por onde, assim, que tu acha que foi? Eu vejo que foi, assim, muita confiabilidade, sabe, das pessoas, porque imagina, eu era vereadora de segundo mandato. Eu tinha um mandato de vereador, estava na metade do segundo. Eu não era conhecida fora de São Leopoldo. Eu mal conseguia, digamos, eu tinha um mandato bem localizado, feitoria, educação, mulheres. Eu comecei sendo uma vereadora de setores e de uma região, né? Depois, no segundo mandato, já cresceu, sendo a mais votada na eleição de 2008. Então, em 2010 veio o convite do partido, né? Concorre a deputado. Eu disse, não, vocês são loucos, né? Eu falei, meu Deus, gente, eu nem sei sair de São Leopoldo, não conheço nada para fora daqui. E eles, não, mas olha o contexto político, era o governo Ieda, né? Sim. Um governo que massacrou a educação, teve as escolas de laça, CEPERS, foi muita briga, nossa, muita luta. Olha o contexto, e aí eu pensei, meu Deus, né? E como eu te falei no início, eu nunca projetei isso para mim. Para mim, a política foi uma coisa natural. Eu sei que existem pessoas que almejam estar nos espaços da política por uma ambição, talvez até por uma questão pessoal ou uma ambição coletiva, um sonho de vida. Eu quero ser vereador, eu quero ser prefeito.
concorre uma, duas, três vezes. Eu conheço várias pessoas Sim. que concorreram mais de uma vez na vida, não elegeram ou elegeram na primeira, ou nem sempre na primeira, mas mais na segunda, na terceira. Então eu me considero assim digamos assim, fora da regra, porque a regra não é eleger assim já de pronto. É verdade. E muito menos quando tu não tem isso como um objetivo. Foi muito espontâneo, eu vim do movimento da escola, liderei a categoria, nós fizemos uma greve, havia um contexto no município, então as minhas colegas, vai a vereadora, eu não, gente, por favor, e eu vai, e aí fui e me elegi, já na primeira vez, e deputada também foi a mesma coisa em 2010. Eu atribuo isso ao trabalho, né, porque dos 38 mil, 20 mil eu fiz em São Leopoldo, ou seja, na minha cidade eu fui muito bem votada, é uma votação assim histórica, nunca ninguém em São Leopoldo fez tantos votos como eu, até mesmo deputados já eleitos que foram à reeleição não fizeram 20 mil votos, então foi assim... Sim, foi notícia para todos os 4 anos. Né? E fora da região eu fui buscando, né, relações, fui conhecendo, me apresentando, olha, eu sou a vereadora de São Leopoldo, sou do PT, eu trabalho em torno das mulheres, da educação, e aí eu senti uma acolhida muito grande. Geralmente quando vai a deputada estadual, normalmente tu já fala na região onde tu está inserido, por exemplo, São Leopoldo, região do Vale do Sino. Claro. Mas assim, o que chamou a atenção também foi que tu teve uma votação também, claro, 20 mil em São Leopoldo, mas teve uma votação de 38 mil, estou falando fora da região, uma votação expressiva também. Sim, 18 mil votos 18 fora. Mil votos muitas fora. Cidades também. Sim. Né? Então, isso é fruto também do teu trabalho. Trabalho, com certeza. Mas hoje, assim, antes do Moisés entrar ali até agora, me diz uma coisa assim, a força feminina na política hoje, como você vê hoje, atual, assim, força feminina na política, como você está vendo esse cenário assim, hoje? Eu vejo as mulheres na política, principalmente as de esquerda, que são as que eu mais convivo e acompanho e me inspiro, vejo as mulheres muito determinadas. As mulheres têm trazido muita coragem na política, elas vêm com um posicionamento claro. As mulheres não ficam ali naquele meio termo, não, as mulheres vêm assim com posição, assumem posição política, ideológica, têm falas fortes, são combativas, são mulheres assim que têm uma força consigo, né, não só da imagem, da fala, do discurso, mas também de agregar muitas pessoas em torno de si. Isso é o que dá força na política, o que nos torna fortes é tu ter muita gente contigo, Sim. que caminha contigo, que pensa junto contigo, que se sente representado por ti. Né? A força na política não é o poder econômico, quanto tu tem de dinheiro, se tu é rico ou pobre. Não, a força na política é tu ter história, tu ter coerência, convicção, ser firme nas tuas ideias. A gente nunca agrada a todos e não é para agradar mesmo, porque não existe neutralidade. Então, as mulheres têm se posicionado muito bem. Elas são minorias? São, mas as que eu vejo e acompanho são admiráveis. E as mulheres têm despontado com votações muito fortes. Muito. Tenho visto mulheres que concorreram a primeira vez nas últimas eleições, nas eleições gerais de 2018, deputadas federais que se elegeram sem terem sido antes vereadoras, pessoas que saíram assim da base. Sim. Então, o eleitorado, ele também procura aquela pessoa que ela mantém a sua verdade, a sua essência, não aquela pessoa que já se profissionalizou, parece que já faz tudo muito automático, né? Tem muito perfil masculino, inclusive, que vem, chega, já tem aquela frase pronta, que você tem que colocar. Não, as pessoas querem sentir aquela coisa mais real, né? Aquela... sei lá. Aquela verdade. Assim. Isto, sabe? E eu vejo isso nas mulheres. Claro que nós ainda somos minoria nos espaços de decisão e eu entendo essa posição por várias razões, né? O voto feminino no Brasil, ele aconteceu há 90 anos atrás. Sim. Até então as mulheres não votavam, não eram candidatas, não participavam de nada. Então, quando a gente se pergunta, nossa, como tem poucas mulheres nas políticas, né? As mulheres reclamam, mas elas não se colocam. Não, gente, só um pouquinho. Não é assim, as mulheres não se colocam. As mulheres estão, assim, dando conta de 4, 3 jornadas, família, filho, casa, mais a vida profissional. Quando ela vai para a política, é mais uma frente que ela abre,
ela tem que abrir mão de muitas coisas, não é fácil para a mulher. E também a gente saiu atrasado nessa corrida democrática, a mulher não participava. Só o homem votava, o homem era candidato, a mulher tinha que cuidar da vida doméstica. Mas hoje a mulher se anos, né? E desde então a política muda. Quanto mais tem presença de mulher, melhor. Mais muda, porque vai quebrando um pouco essa maneira tão mecânica. Mudou um pouco também. Mudou, né? A sociedade está vendo. Hoje eu encontro eleitores que dizem, eu só voto em mulheres. Eleitores homens e eleitoras mulheres. Que diziam, eu só voto em mulheres. Eu disse, nossa, sim, isso é uma decisão que eu tomei na minha vida. Eu apoio e elejo só mulheres. Poxa, então a gente lê as pesquisas, a mulher ela passa mais confiança, né? Ela é menos suscetível para a temática assim, da corrupção, ela coloca esse olhar assim, também de sensibilidade humana, a questão da maternidade ajuda. Já vem trazendo também essa herança também junto, né? Esse era o momento que ia acontecer, mas ela traz, a mulher traz essa herança, que a gente falou, essa questão da família, né? Ele é o símbolo, né? E uma sociedade é o quê? Também, mais ou menos uma família, né? Moisés, talvez não, o Moisés sabe, se o Moisés não me trava, sabe o que eu falo? Eu fico falando aqui, nós somos uma terra 10 da noite. E aí o Moisés fica olhando louco para dá uma deixa. Pensando sobre esses fatos, esses questionamentos que você está trazendo, o que a mulher ela procura hoje? O que ela procura, o que espera acontecer para ela se sentir representada, o que ela procura para ser representada hoje? Olha, o sentimento da mulher assim na sociedade, né? Quando ela busca uma representação na política, nós, a grande maioria das mulheres, nós queremos o cuidado aos nossos filhos. Isso é uma prioridade das mulheres, claro, mulheres mães, mulheres que não são mães. A gente entende a infância, a criança, o adolescente, uma prioridade. A educação tem que acontecer. As mulheres querem também emprego e renda. Elas querem ter o trabalho e a sua autonomia econômica. As mulheres não querem depender do companheiro, do esposo, do namorado. Elas querem ter a sua autonomia, o seu lugar na sociedade, a sua autonomia. Então hoje o que eu mais vejo, assim, sinto como um desejo, assim, das mulheres na sociedade é isso, é o cuidado com os filhos, né? A segurança de que a gente vai poder andar nas ruas, vai chegar em casa vivas, sem sermos estupradas, violentadas, agredidas, porque hoje o feminicídio no Brasil é uma realidade assustadora. Anos atrás era assim, quando eu encontrava, tu estava andando no escuro, aí tu via alguém, tu dizia, graças a Deus que encontrei alguém. Hoje em dia tu andando no escuro, tu vê alguém, meu Deus do céu, sim, né? Bate medo, alguém, bate né? medo, porque tu não sabe, aquela pessoa pode ser um assaltante, um agressor. As mulheres têm morrido, né, por conta do machismo. O feminicídio é a morte de mulheres pela razão delas serem mulheres. Sim, pela simples razão de ser mulher. Pela simples razão. Então hoje o que a gente mais quer é ter segurança, né, poder ter autonomia e o cuidado com os nossos filhos. Eu vejo que isso é básico, assim. Claro que a realidade econômica hoje do Brasil é uma realidade muito triste. Sim. Porque a gente regrediu muito, nosso poder de compra diminuiu, mulheres trabalhadoras hoje vivem uma jornada de trabalho muito extensa, um salário desvalorizado, não dão conta de colocar comida na mesa, a energia está cara, o combustível nem se fala, o leite, R$8, uma mulher que é mãe não consegue garantir o leite para o filho, deve chorar por dentro, porque isso qualquer mãe sente na pele, né? Então a vida econômica está muito dura. O salário de 1.200. E as mulheres estão na informalidade, são as mais desempregadas, mulheres negras ainda mais, né? Então a gente espera uma sociedade sem violência, com empoderamento econômico, cuidado aos nossos filhos, garantida da comida na mesa, né? O acesso à moradia, porque sem moradia também a gente não é nada. A própria nada. questão dos professores também. E educação, né? Que é a base, né? Base. Mas aproveitando a questão da educação, né? Isso eu acho que deve ter sido uma base de início muito forte para te entrar na política também, né? Porque ninguém é nada na vida sem um professor. E ali já é a base de tudo. Porque o professor muitas vezes pega uma criança já, Sim. que já vem de berço de casa com um monte de problema. Não é a educação só em si, o leite,
problemas sociais, Isso. a desigualdade, como você comentou, né? Que torna, acho que muitas vezes até, eu não sei, eu me coloco no lugar do professor no primeiro lugar. Sim. Porque muitas vezes vai ir com emoção, como é que vai chegar lá, como tu falou, a pessoa às vezes não tomou café, muitas vezes não tem roupa, no inverno, então a dificuldade é muito grande. É que a Eu fome acho também atrapalha. que isso fortaleceu muito tempo você para poder entrar na política. É aquele gás que tem, chegar e bater, vamos lá, né? Porque a gente sabe que no meio da política é meio frouxo, na verdade. Não aguenta o tirão. Não adianta. Péssimo. Não consegui. Se tu não tiver muita força assim, e energia, tu não aguenta mesmo, tu volta para casa e tu procura uma zona de conforto, porque a política ela desacomoda muito, né? A política ela é um espaço de desacomodação. Sim. Ela é uma disputa permanente, ela é luta permanente. Concordo. Então eu estou na sala de aula, eu chego lá e eu penso, nossa, lá no magistério eles me ensinaram a trabalhar as quantidades, 1, 2, 3, cola 1 feijão, cola 2 feijões, cola 3 feijões. Chego lá, sou designada por uma periferia, chego lá e olho e vejo aquela criança de pé no chão, sem chinelo, e daí eu digo, meu Deus, como é que eu vou fazer cartaz de números com feijão? Não sei nem se eles têm feijão em casa. Como é que eu vou colar o feijão no cartaz que daqui a pouco eu estou trazendo um alimento para um cartaz e a criança não tem na panela, não tem no prato. Então ali eu me deparei, sabe, tu pegou bem o espírito. Ali eu me deparei assim com a contradição. A teoria é muito bonita, sabe, mas quando tu chega na escola, o teu aluno às vezes ele vem de uma família sem amor, ele vem de uma família que ele não conhece o pai, ele vem de uma família onde ele sofre agressão física permanente, onde ele tem fome, onde ele não tem uma coberta, a mãe foi presa, o irmão está usando entorpecentes. Então tu chega ali e tu pensa, agora eu vou ensinar o alfabeto, vamos aprender. Não, daí tu olha aquele ser humano e tu pensa, eu tenho que fazer ele acreditar em si mesmo, mas eu sei que as condições deles não estão favoráveis. Então, quem sabe, se ele não tem nada em casa, a escola tem que ser o lugar onde ele tenha amor, né? E aí tu tem que acarinhar, tu tem que acalentar, tu não vai poder ser autoritário ao ponto de pedir silêncio numa sala de 20, 25, onde tem um lá, eu nunca esqueço de um caso, e é um caso real, é uma história real. Um menino que não parava quieto na sala de aula, ele era meu aluno, depois eu fui diretora, mas eu com ele me dava bem, eu sempre fui muito afetuosa, então tu consegue as coisas pelo afeto. Não consegue pelo grito, tu tem que ser afetuoso. E se tu não gosta de criança e não tem amor para dar, tu não pode ser professor. Escolhe outra coisa, então. Vai lidar com máquina, mas não com gente. Tá, e esse menino, ele era bem ativo, não parava um segundo. E aí um belo dia, o irmão dele foi meu aluno e o outro maiorzinho era de outra turma. Eu era diretora, a professora vem. Diretora, não aguento mais o João, digamos. Trouxe ele aqui pra ti, na minha sala ele não entra mais, porque ele não para quieto, ele joga giz no ventilador, eu viro para escrever, ele joga papel, ele fica o tempo inteiro, eu digo senta, ele não para, eu digo senta, ele não para. Então na sala é ele ou eu, e trouxe o menino. Aí eu olhei aquele menino e falei, fulano, João, vem cá João, vamos conversar. Levei ele para a sala da direção e tentei começar um diálogo. João, o que tu tem? Por que tu tá assim, que tu não para? Prof, diz que tu não para, tu não... E aí aquela criança vem um choro. Sim. Mas desabou na minha frente. E eu, mas o que houve? Não, porque eu fui tirado da minha mãe, porque meu irmão tá na casa de abrigo, porque olha aqui as marcas que eu tenho na orelha, os ratos comeram a orelha da gente. Mas eu sei que a minha mãe não é culpada, porque a minha mãe fazia tudo por nós. Só que a juíza achou que a minha mãe não cuida bem. Aí eu fiquei com o fulano, meu irmão está na casa tal, então imagina o contexto dessa criança. Ele chorava porque era véspera de Dia das Mães. Então, na sala de aula, a professora, quando entra ali, não adianta ela querer chegar e dizer, vamos fazer um cartazinho hoje, um belo de um cartão para a mamãe. Sim. Ela tem que entender o contexto. E esse menino, ele estava separado da mãe, tinha sido tirado da família pela justiça, porque a família declarou que a mãe estava sendo omissa e negligente. Eles viviam uma pobreza absurda, e aí ele defendia a mãe. O que mais eu achei lindo, porque ele chorava de pena da mãe e de raiva da juíza. Sim.
sabe? Ele não se colocou no papel de coitado. Ele disse, não, a minha mãe faz tudo pela gente. Ela cata papelão, ela tenta. Claro que na nossa casa tem rato, claro que na nossa casa às vezes não tinha tudo, mas não é culpa dela. E agora a juíza tirou nós dela. Assim ele dizia, eu nunca esqueci isso, eu vou levar para minha vida toda, sabe? Porque aí é que o Moisés está lendo, né, uma realidade. Então, talvez, assim, lá eu não me dei conta, mas o que me motivou a pensar, meu Deus, por que tem tanta desigualdade social? Por que a educação pública não é de qualidade? Por que os governos não botam dinheiro nas escolas, que daí botariam menos em presídio? Investe na criança, que ela tem tudo para dar, tudo. Mas se a gente não faz isso, ela não vai ter uma oportunidade. Esse relato que tu falou também, já percebi também, e realmente o que tu falou tem tudo a ver. Mas eu ia te falar sobre isso. Essa questão, tu já tocou nesse assunto de investimento, né? Hoje nós estamos falando que se o mínimo de investir na educação é 25%, né, de um município, né? Porém, o que a gente vê, os municípios são realmente investindo o mínimo. Por quê? Porque eles sabem que vem dinheiro do Fundeb, vem dinheiro de vários pontos, e eles acabam investindo em outras coisas e não investindo na educação. Então eles querem investir o mínimo de 25%. É o mínimo. É o mínimo. Não fala que é mínimo, só não que fala que é o teto. Exatamente, né? Como tu vê esse cenário, assim, como modificar esse cenário? Aí tem que entrar um pouco de utopia, né? Porque na vida real a gente vê vários políticos dizendo que a educação é prioridade. Isso me indigna. Chega a eleição, todos os políticos. Educação é a base de tudo, frase pronta. Todos dizem isso. A educação é o futuro. A educação é a base de tudo. A educação tem que ser prioridade, mas a gente depois vai e se depara com esses políticos com o comando na mão, com a caneta na mão, e a gente vê que eles não priorizam. Então isso me indigna, porque assim, tem um olhar que pensa uma cidade desenvolvida, de que maneira? Com muitas obras, com viadutos, né, a coisa acontecendo, infraestrutura, mas tem um outro olhar, que é o olhar que eu defendo, que o desenvolvimento passa por isso, pelo conhecimento. Sim. Se tu dá a oportunidade, uma criança, ela voa, ela voa. Eu tinha alunos da periferia, lá da comunidade que tu conhece, que eram pobres, que vieram de família que não tinha nada, mas o pai e a mãe se dedicaram, a criança teve o esforço, a gente se dedicou por ela. Eles foram cantar em coral, depois eles foram para a universidade. Eu encontro alunos meus que se formaram, né, que tiveram acesso como pelo ProUni. Né? Por quê? Porque não teve governos, e aí vão dizer para mim, não vem falar do Lula. Eu falo do Lula sim. Não teve governos antes do Lula que olharam para o povo e disseram, tu tem direito de ir para uma universidade. Não teve. Não teve. Quem é que viu que a gente poderia ser doutor, ser arquiteto, ser médico? Foi o Lula. E por que o Lula viu? Porque o Lula veio do chão da fábrica. Porque o Lula foi torneiro mecânico, porque todo mundo dizia que ele não ia. E a mãe teimava, lembra do filme desse? A mãe dizia, teima meu filho, sonha meu filho. E ele foi, e ele se tornou um líder político. O que ele fez com isso? Ele não tem ensino superior, ele não fala outro idioma. Mas ele foi o presidente mais respeitado. Por quê? Pelas obras humanas que ele fez. Porque ele olhou para ti e para nós e disse, o teu filho pode ser doutor. Até então só era doutor o filho do rico. Por que o filho do rico pode estudar e ter canudo e o filho do pedreiro não pode? Na era Lula e Dilma eu vi filhos e filhas de doméstica, de empregados, de pedreiro, de trabalhadores da construção civil se formando. Isso é uma oportunidade. Sim, então, se os governos não dão oportunidade, não adianta dizer que o povo não faz e não quer. Entende? É isso que eu acredito. Não, eu estava pensando só no que tu disse, tu tem mais uma propriedade para falar, e eu vou te falar. Na época em que eu estudava lá, né, que foi no ensino básico ali, né, dos meus amigos, que a gente tem um grupo que ainda se encontra ainda, vamos dizer assim, 70% se formou posteriormente, né? Então, quer dizer, nas periferias pobres, não tem só pessoas, só tem só bandido. Não tem só isso. Claro tem potenciais ali, só que esses potenciais precisam ser também despertados, porque não tem esse valor, né, financeiro. Tem que ser enxergado, estimulado, né? E é mais difícil, não sei se faz sentido para vocês aqui, é o seguinte, é mais difícil para um jovem que é da periferia, porque ele precisa trabalhar
para sustentar. E muitas vezes em faculdades ele tem que competir com filhos de pessoas ricas que só tem tempo para estudar. Cursinho, que tiveram todo o aporte. A gente eu não culpo, eu não digo assim que tem, mas sim tem que competir, e essa competição é desigual, porque tem que trabalhar, tem que trazer sustento para casa, tem que ajudar em casa e tem que estudar. Exatamente. Essa é uma das questões. E hoje, com a crise econômica que a gente está vivendo, e veio a pandemia também, que foi um agravante, né? Tu sabe que a pandemia fechou as escolas. Sim. E aí quem tinha acesso às tecnologias conseguiu acompanhar minimamente, quem não tinha se perdeu, né? E hoje a gente está vendo, eu tive aqui no CIEP em Sapiranga, semana passada, para conversar com os alunos da EJA, tinha 150 alunos antes da pandemia, agora tem 50. Por que o jovem abandonou a escola? Porque ele precisa trabalhar, porque a crise econômica está pegando em casa, o pai e a mãe não estão dando conta do aluguel, da gasolina, do feijão, do leite. Então o jovem hoje ele está na condição de trabalhador. Não que ele não queira ser estudante, mas trabalhar, estudar é muito mais difícil. E quando tu falou de oportunidades, tu pegou um gancho muito legal. Porque, por exemplo, a sociedade ela tem desigualdades, existem pobres e ricos. Só que o pobre, para ele vencer no estudo, ele tem que dar conta, talvez da necessidade do trabalho. E o filho do rico, ele pode fazer um cursinho, ele vai estar numa cama confortável, vai estar com uma TV, com um computador, né, com toda a capacidade para ele se preparar. Sim. E o pobre se prepara como? Eu canso de ver a gurizada dentro da estação do trem, no ônibus, lendo, estudando, ou trabalhando num barzinho de noite, indo para aula de dia. Sabe, é muito mais difícil. Sim. Então tu tem que olhar para essa camada social e pensar políticas voltadas para ela. Tu tem que fortalecer que ela fique, por isso que a gente fala que existe uma política de acesso à educação e uma política que deveria existir, que é de permanência. Sim. Porque às vezes acessar é fácil. Ah, cheguei lá, consegui, passei no Enem, entrei. Depois não fica. Por que não fica? Não tem dinheiro para passagem, não tem nem dinheiro para comer um lanche, sai do trabalho da fábrica de calçado correndo, vai estudar cansado, não come, acaba desistindo. Então, a política de permanência é um estímulo que tem que ser dado para que ele consiga bancar, custear minimamente as despesas dele, sabe? Isso tem que ser pensado politicamente. Não é utópico, mas infelizmente não é a realidade atual, né? Eu falei em utopia porque o sonho é governos que olhem para a educação e tornem ela prioridade, coloquem dinheiro na educação, porque sem investimento ela não acontece, e que construam políticas de acesso e permanência. Não faz sentido para ti, assim, é uma questão assim, eu sei o quanto tu batalha, mas não faz sentido para ti, assim, que não só investir dinheiro, mas também exigir que não seja cobrado o investido mínimo também, né? Investido mínimo em saúde, mínimo em educação, ou em mínimo em alguma coisa, não, você tem ali, essas são nossas metas mínimas, né? Mas dali para diante. Então o que acontece? A gente vê muito nessa questão assim, que eu falo, para quem quiser olhar os números, olha os números, estão ali, vem uma certa verba, mas aquela verba não é aplicada. O que se faz? Pega aquela verba mínima e se aplica ao mínimo, o restante se faz outras coisas para se ganhar, às vezes, voto. Isso não é justo, muitas vezes. Agora mesmo a gente viu, né, os desvios dos recursos da educação para outras áreas. Então, assim, quando eu vejo desvio de educação para outras áreas, ou envolvimento de corrupção no tema da educação, é da gente se indignar. Sim. Sabe? Vamos avançar, Moisés, aí. Nós temos um caminhão de perguntas. Dá para ver que você é uma pessoa bem forte, batalhadora, né? Sou. Digamos assim, a toda a trajetória também, como mãe, família, professora, né? E quais seriam hoje os teus pontos fracos e os teus pontos fortes? Jesus. Então, essa é fala na política ou como pessoa? Como pessoa, né? Porque eu acho que assim, a pessoa consegue se definir como pessoa no meio da política, né? Está sendo autêntica, você mesmo. Expressando quem eu sou, porque eu não sou um personagem, exatamente. Porque o que acontece muito hoje na política, as pessoas têm aquele assunto decorado. É verdade. Aquele político que vai conforme os outros vão junto, né? Sim, então, você já tem uma cartinha. É aquela raiz, né? E pontos fortes meus, assim, é isso. Eu sou uma mulher muito determinada, né?
me reconheço como uma mulher corajosa, tenho coragem, né, de enfrentar os desafios, não corro deles, né, sou batalhadora e sou uma mulher assim que empreende muita emoção e paixão nas coisas que eu faço. Então isso, o fato de eu ser intensa, digamos assim, eu faço e gosto de fazer bem feito. Não gosto de fazer pela metade, nem de qualquer jeito. Eu gosto de dar o meu melhor. Aquilo que tu entra... Naquilo que eu entro de corpo e alma. Não me sinto perfeita, sabe? Mas me sinto uma mulher empenhada, muito empenhada. Eu entro e dou o meu melhor, o meu possível e até o impossível. Às vezes até esqueço de mim um pouco, né? Aí vem os pontos fracos, né? Então, talvez, né, eu poderia dizer assim que tenho esse... digamos assim, penso muito nas pessoas e acabo esquecendo de mim, né? O que mais que eu posso dizer que eu tenho um ponto fraco? Eu acho que é um certo defeito, assim, que eu busco sempre uma perfeição, né? Então eu sou exigente, né? Comigo mesma. Com as pessoas, comigo mesma. Eu gosto de fazer bem feitinho, entregar bem. Eu entendo que aquele voto que foi dado para mim, aquilo é uma honra, sabe? Imagina, o voto é uma coisa secreta, tu não sabe quem votou em ti. Sim. Mas eu saber que 20 mil pessoas da minha cidade já votaram em mim numa eleição... Gente, então eu ando na rua assim e eu penso, meu Deus, eu não sei quem é, se eu pudesse eu agradeceria. A única lástima que eu vejo de não saber quem vota na gente, tu não tem como agradecer. Mas ao mesmo tempo eu penso, bom, Ana, tu não tem como agradecer, então faça o teu melhor. Para que aquela pessoa que depositou uma confiança em ti, ela não se decepcione, né? Então eu acho que eu estou movendo um pouco por isso. Eu ia te fazer uma pergunta, mas eu acho que você acabou de responder, né? Qual a sua maior conquista, né? Porque imagine 20 mil votos, é bastante. Seu Leopoldo, quantos votantes tem? 110 mil. 110. E 20 mil votos, quantos por cento? É uma porcentagem bem alta. Bem alta. Ainda mais de uma mulher que está no meio da política. Nossa. Porque ainda mais que foi bem no início da minha caminhada ali, né? 6 anos depois. Tá. E do teu ponto de vista hoje, como é que é a aceitação da mulher no meio da política? Com os demais políticos? É bom? É colhedor? Com os demais, não é muito bom. Gosto da tua sinceridade, sinceramente gosto disso. Não é quando disso, não fica em cima do muro, né? Não. Não sei, tem um sentimento assim, sempre tem um sentimento assim, meio de não reconhecimento, sabe? Existe isso, assim. A gente chega nesse meio, esse meio é masculino. Sim. Ele é totalmente masculino, ele é branco, ele é hétero. Sim. E aí tu chega lá como mulher, então tu sempre é uma minoria. E claro, uma mulher que tem posições é uma mulher que enfrenta o debate com qualquer um. De frente. Com homem, com mulher, seja com quem for. Da esquerda, da direita, o debate acontece. Então tem aquela coisa meio... O homem, ainda existe um sentimento que é próprio do machismo, na verdade, que o homem ele entende que a mulher não tem capacidade. Então, para nós, a gente tem que estar sempre provando, né? Provando que consegue, que sabe fazer. O sentimento, assim, é meio... E, às vezes, existe também... No último período, a gente viu a violência política acontecendo, né? Contra mulheres. Sim. Criar um ambiente político tão hostil a ponto de que as mulheres desistam porque elas pensam, meu Deus, eu não... não, isso bem não é. Isso aí não é pra mim, né, gente? Vou pra casa, cuidar dos filhos, vou ser empresária, vender roupa, né, que é bem melhor. Beleza, valeu, tô lindo, né? Então, sei lá, mas eu acho que com o tempo eu conquistei o meu espaço, sabe? Sim, eu não conquistei o meu espaço no grito, eu conquistei o meu espaço no trabalho. Com o trabalho e com votações. Isso foi que me fez eu ir galgando o meu lugar. Então hoje eu me sinto respeitada. Hoje na Câmara de Vereadores eu me sinto respeitada. Quando eu passei pela Assembleia eu me senti respeitada. Tive que fazer lutas na Assembleia, por exemplo, eu fui mãe, né, da Sofia. Sim. No último ano do meu mandato e fui olhar no regimento interno, não previa licença maternidade. Tive que fazer uma briga, fiz uma briga. Falei, não, o que é isso? Aí eles, não, licença maternidade, se a senhora tirar licença maternidade, daí o seu suplente assume no seu lugar, a senhora demite todo o gabinete. E eu, gente, mas isso não é uma licença, isso é um castigo. É um castigo, dever. Gente, eu sou mãe, eu sou mulher e mãe, gente. Não, então quem sabe a senhora tira uma licença saúde. E mas qual é a diferença da maternidade e da saúde? Não, o deputado que tira a licença saúde, ele pode ficar 120 dias afastado. Ele não é substituído e o gabinete dele todo continua.
Aí na hora veio aquele gatilho para mim, bom, então eu vou aceitar isso, mas daí no fundo eu pensei, não, eu não posso. Daí eu disse para o presidente da Assembleia, acontece que eu não estou doente, eu estou gestante. Sim. Ser mãe não é uma doença. É verdade. Eu quero licença gestante sem prejuízo do meu mandato. Ah, não, mas daí só se a gente mudar o regimento. Então vamos mudar o regimento. Vamos lá. Vamos mudar o regimento então. Vamos lá, que a Sofia está chegando. E assim foi a briga. E os líderes das bancadas eram homens, né? Porque para aprovar uma mudança de regimento, todos os líderes de bancadas têm que assinar concordando, daí vai para a mesa diretora. Os líderes eram homens. E ali eu comecei a sentir, teve um deputado que veio e disse para mim, não, eu até concordo, mas daí valendo para a próxima legislatura. Eu falei, não, mas eu estou grávida agora. E ele, não, mas daí seria um privilégio. Eu falei, que privilégio? Aonde tu acha que eu vou ser privilegiada de poder sair para parir, amamentar e eu vou fazer uma campanha, a reeleição dando mamar? Onde tu acha que eu vou ter algum privilégio? Que bárbaro. Então a briga foi, eu acho que vocês conhecem a história, não vou estender muito, né? Mas eu não aceitei o regimento, eu saí para ganhar a Sofia, ganhei a Sofia e falei, então tá, não tem licença, vou ganhar a Sofia e vou voltar a trabalhar com ela, vocês vão passar vergonha. Daí ninguém acreditou, a Sofia nasceu 27 de fevereiro, 12 dias ali eu ganhei um atestado, porque foi cesariana. Depois de 12 dias eu fui para a Assembleia trabalhar, levei a Sofia junto. Sim, aí eu presidia a comissão de educação, dava mamar, trocava fralda, levava no plenário. E aí começou aquele bafafá, né? Aí quando saiu na capa da 0 hora, que eu estava sendo impedida de exercer o meu mandato, né? Mulheres que são prejudicadas no mundo do trabalho pela maternidade. Aí aparece lá a dona Ana. Aí virou uma vergonha. Aí ligeirinho eles foram, votaram, assinaram, foi votada a lei quando a Sofia tinha 30 dias. Eu perdi 30 dias do meu período de 120, porque eu falei, eu não vou aceitar a licença saúde e eu vou mudar a lei. Por quê? Porque eu entendo que a política tem que se acostumar com a chegada das mulheres. Não são as mulheres que têm que mudar por estarem na política. E aí teve a sessão das mulheres, quiseram entregar flores e tudo, a gente fez até quase um protesto. Devolvemos as flores, dizendo, não, a gente não quer homenagem, a gente quer respeito. Muda o regimento que tem uma mulher mãe aqui. E aí devolvemos as flores, o presidente ficou meio magoado. Mas é preciso, não, mas né? Mas é preciso, senão tu tentou numa boa no inicial, né? Mas não vai, vamos para outra mulher. Até porque, como você comentou, né? A mulher tem pouco espaço mesmo, só que ali eu acho que ali a Justiça Eleitoral trouxe um avanço muito grande, que tem que ter 30% de mulher, né? E não é só dar mais um nome hoje, né? Sim, para compor as chapas. Para compor as chapas, né? Então, uma vez que eu colocava a mulher fazia um voto, estava bom. Agora não, ela tem que ir atrás. O cartório já acompanha hoje muito isso, né? Existia candidaturas laranjas, né? Assim. E também a gente não quer ser coque nem laranja, né? A gente quer chegar chegando, né? Quer chegar. Deixa eu te perguntar uma coisa, né? Até para nós ir avançando já, porque nós já estamos com quase 50 minutos de programa. A gente também nós temos também, deixa eu só dar um... Como voou o tempo. Voou o tempo, né? Eu também sou hoje que ficou prejudicado, né? Mas ele entrou poucas vezes, mas às vezes ele entrou certeiro, né? Ele fez umas perguntas e que me deixou meio... Meu Deus, virtudes, defeitos, Jesus. Nós demos a promoção, até vou te pedir licença só para falar, a gente tem a promoção dos patrocinadores ali, que nós vamos fazer o sorteio, tá? Nós estamos indo para o final aqui. Então quem entrou, aí agora já a Rosa já vai começar a fazer ali já o fechamento e a gente vai fazer o sorteio. E a Ana, tu pode fazer o sorteio para nós depois aqui, no sorteio que nós vamos fazer bem então tá ótimo, então. Eu vou tentar sair e pegar vai lá pegar, que eu vou tirar uma dele que ele tá falando um pouquinho, pode tirar a noção para pode falar. Deixa eu só te perguntar uma coisa para nós seguir enquanto o Moisés vai fazendo. E eu quero também, Lucas, podemos mostrar um pouquinho já como é que está ficando aqui, todo pessoal, mundo veio, já ouviu aquela música, já todo mundo eu não menos posso olhar você. Pra tela, né? Todo mundo menos você, não é assim? Olha aqui, olha como é que tá ficando, olha o espetáculo. O Lucas aqui é um artista local, né? Na verdade não local, hoje é conhecido no Brasil inteiro já, pelo podcast aqui já, mas olha só a qualidade de trabalho. O Lucas então é um professor, ele dá aula também para crianças também. Inclusive para o meu filho também dá aula. Ele é um artista de primeira, ele faz vários trabalhos. Esse é só um deles, né? Mas olha só, mas ao vivo é para poucos esse trabalho aí. Parabéns, Lucas, está ficando um espetáculo. Olha só, deixa eu te perguntar uma coisa assim.
desse período todo que tu tem político, assim, né? Tu tem uma história política, uma vida política, na verdade. Sim. Assim, existem os políticos de oportunidade, sim, existe, na verdade. Existe aqueles que crescem por ascensão, claro, alguns que se destacam e vão, mas fazem uma campanha ali de 2 meses, 3 meses, vão fazendo, e aí depois não se elegem, e aí depois, e daí esquece, morreu, né? Tu faz uma política, como tu diz, aquela persistente, né? Permanente. Tu consegue, tu vai fazendo ela, né? Durante todo esse período, assim, o que tu acha assim, foi as tuas grandes conquistas, assim, como política, assim, olha, Gustavo, eu elenco, eu quis ver se vários, mas qual tu elenca, assim, por ordem, assim, que tu diz assim, Gustavo, são essas aqui, e também já elencando quais seriam né, a candidata a deputada estadual, né, do Rio Grande do Sul, se Deus quiser será eleita, assim, mas quais são as bandeiras que tu vai levantar, assim, de principais, claro, vai defender tudo, mas assim, as estratégias principais. Sim. Olha, de conquistas eu divido assim em 2 coisas. Teve lugares que eu ocupei de representação que me dão muito orgulho, sabe? Ter sido candidata a vice-governadora para mim eu jamais esperei na minha vida, né? Uma professora da rede pública de São Leopoldo fazer parte de uma chapa majoritária como candidata a vice-governadora. Isso para mim foi de muito orgulho, sabe? Sim. Porque é um espaço de representação de todo o estado, de toda a população gaúcha, né? E é um orgulho para a nossa cidade também, São Leopoldo, ter projetado uma mulher, né, para esse lugar. Também ser vice-presidente estadual do PT é um motivo de orgulho para mim, porque significa que eu também referencio uma militância, né? Eu considero o PT um partido extraordinário, muito combativo, um dos maiores partidos, né, da América Latina, tem lideranças maravilhosas, né, e uma militância assim, que é muito forte, muito persistente, muito perseverante. Então, ser vice-presidenta do PT para mim é uma honra, né? Sim. E, claro, eu também, para além dos lugares e espaços que eu ocupei, eu deixei alguns legados. E quando eu fui deputada estadual, eu consegui ser autora das políticas de enfrentamento à violência contra mulheres no Rio Grande do Sul. Isso me deixa muito orgulhosa. Eu constituí 3 leis que foram sancionadas pelo governador Tarso Genro, que pensam toda a política estadual de maneira integrada. As mulheres vitimadas de violência, desde a porta de entrada da denúncia, da queixa, até o acolhimento em exames periciais, quando é o caso da mulher vítima de estupro, que passavam por situações bastante constrangedoras, no DML, né, que o Estado não tem um IML, tem um departamento médico-legal. Então, várias produções assim que eu deixei, que infelizmente não se tornaram uma realidade, porque logo veio o governo Sartori, extinguiu a Secretaria de Mulheres do Estado, depois veio o Leite, que também, né, não valorizou. Mas a gente tem leis muito importantes que eu construí com a participação de muitas mulheres junto comigo. E agora, como bandeiras, eu hoje vejo assim que a nossa região, aqui a região Vale do Sino, Sapateiro, Paranhana, Vale do Caí, toda essa grande região aqui, inclusive o Vale Germânico, né? Sim. A gente não tem uma representação hoje na Assembleia Legislativa, ao menos não temos do PT, né? E hoje eu busco ser a representante do PT, das mulheres, dos trabalhadores, de toda essa região que fica muito próximo de onde eu moro. Então eu quero, né, poder projetar um mandato que tenha uma articulação política com as regiões e que eu consiga na Assembleia ser uma voz de muitas lutas. Esse é um pouco do nosso slogan, assim, né? A voz das lutas na Assembleia. De quais lutas? Da luta pela educação, da luta pelas mulheres, né, da valorização do servidor público, do serviço público de qualidade, lutar para que o nosso Estado saia desse momento de privatizações, que ele tenha a Corsã pública, o Banrisul público, porque o povo trabalhador depende, né? A água é um direito, não é uma mercadoria, então essa é uma luta minha. O tema do direito à cidade, né, que envolve as políticas de moradia, habitação, saneamento, a gente sabe que muitas pessoas ainda não têm a casa própria, moram de aluguel, moram em ocupações, não tem escritura. Eu quero que o governo do estado tenha uma política habitacional de regularização fundiária, de escrituração.
Eu quero que o presidente Lula seja eleito e a gente tenha de volta o Minha Casa Minha Vida, para que as pessoas possam acessar a sua moradia pagando uma taxa que cabe no bolso. Ninguém quer nada dado, as pessoas não querem. Eu convivo com pessoas que moram em comunidades de periferia, elas não querem nada dado, elas querem pagar pelo seu teto, pelo seu terreno, mas a gente tem que ter política acessível para quem ganha pouco. E hoje não temos. Esse governo Bolsonaro que está aí acabou com Minha Casa Minha Vida, tirou os recursos da educação, não está financiando as universidades, não está financiando os institutos federais, né? Só sabe falar em arma, em armamento. Não é com arma que a gente vai resolver as questões do Brasil. A gente tem que investir na educação. Então eu defendo o Lula presidente por isso, porque eu tenho certeza que com ele os investimentos vão vir desde a educação infantil até o ensino superior. Eu defendo o Lula porque eu sei que com ele vai melhorar a vida dos trabalhadores. Hoje, com essas reformas que foram feitas por Bolsonaro, o emprego hoje se tornou um emprego de carteira assinada, é uma utopia, porque as pessoas estão vivendo da informalidade, terceirizadas, sem direito a nada, sem carteira assinada. Os aposentados, com a reforma da Previdência, empobreceram, hoje ficam assim: será que eu compro a comida, será que eu compro o remédio? Então a gente precisa de um Brasil que seja mais, que tenha um olhar de justiça social, né? E o Rio Grande do Sul também, a gente precisa de um governador que olhe para as pessoas e proteja as pessoas nos momentos de crise. E não foi isso que eu vi na pandemia, não vi isso do presidente, não vi isso do governador. Sim. Na pandemia a gente teve que criar movimento e lutar pela vacina, que era um direito que a gente tinha, que nos foi negado. A gente não precisava ter perdido tantas pessoas por uma doença que o mundo inteiro sabe que tem vacina. Então está na hora de humanizar mais a política, sabe? Colocar ali verdadeiramente pessoas que têm uma história de luta, pessoas que têm amor no coração, pessoas que convencem pelas atitudes, não pelo discurso. Porque é muito fácil dizer, eu sou Deus, família e pátria, mas eu não acho de Deus uma pessoa que é tão preconceituosa. Eu não acho de Deus uma pessoa que tirou o alimento da mesa dos outros. Eu não acho isso de Deus. Não. Eu acho que ser cristão é a gente olhar para o outro e poder ajudá-lo, ser solidário, não ter ódio no coração. E o país está precisando de amor, não de ódio, porque o ódio nos levou já a um acirramento, né? E até um grau de ameaça constante da democracia que a gente não quer mais. Né? Isso é uma das coisas que a gente fala, assim, se escuta muito hoje nos discursos, assim, tipo, o fim da recuperação da democracia, né? É uma das bandeiras que o pessoal levanta, né? Tu entende que nós perdemos a democracia, que a gente tem que recuperar, e em que momento que nós perdemos a democracia e como que devemos recuperar isso? Porque essa é uma fala de muitos políticos, assim, né? Sobre essa questão, a democracia foi rasgada, né? Em que contexto você acredita que isso aconteceu? Eu entendo que a democracia foi atingida, assim, fortemente. Nós tivemos vários períodos, assim, vários momentos que mostram isso, né? O golpe que foi dado contra a presidenta Dilma, porque foi um golpe. Foi alegado uma questão jurídica de pedaladas, que na verdade não tem crime algum. Se fosse crime, o governador Sartori teria que ter saído também na mesma hora. E ela foi golpeada. E a partir daí houve vários elementos da Constituição Federal que foram rasgados. Nós temos hoje um ataque frontal às instituições. Instituições, assim, Estado Democrático de Direito. Sim. Então, não pode. Acho que essa fala de enfrentamento ao STF, a fala, né, o próprio processo do orçamento hoje, que está nas mãos do Congresso, dessa maneira como está acontecendo, orçamento secreto e tudo mais, isso é uma corrupção escancarada, né? Então, a democracia, ela perde quando a gente está vendo que o recurso do Brasil está sendo administrado dessa maneira, na mão de parlamentares, de forma secreta, que ninguém sabe para onde vai e o que é feito, entende? A democracia é muito mais do que tu ir na urna e poder votar. Quanto a isso ainda ninguém mexeu, né? Mas a gente perdeu sim o Estado Democrático de Direito. Por quê? Porque a gente viu que esse ataque às instituições e a violência política tombou pessoas. Sim. A morte de Marielle é prova disso. Pessoas que tiveram que sair do Brasil porque eram perseguidas politicamente é prova disso. O deputado Jean Willens, que foi muito bem votado, teve que ir para fora do Brasil
Márcia Tiburi, que foi para fora do Brasil, que concorreu a governadora no Rio de Janeiro. Então a gente vê que hoje a ameaça política, ela também é uma ameaça humana a quem faz política, a quem é da esquerda. E isso não é democracia. A democracia prevê um respeito à diversidade, né? Uma garantia da liberdade de expressão, mas também uma responsabilidade com os atos individuais e coletivos. Então a gente vai ter que lutar, reconstruir a democracia, né? Os espaços de participação do povo, né? Não havendo a criminalização dos movimentos. A gente viu muitos movimentos de educadores, de estudantes recebendo bomba, né? A própria violência institucional dos aparatos de segurança. Gente, se a gente quer construir um país onde as pessoas participem da política e não fiquem olhando a Globo e recebendo fake news no WhatsApp e reproduzindo ignorâncias, a gente vai ter que chamar as pessoas a participarem e vai ter que ter um ambiente para que elas fiquem participando. Só que esse ambiente que está colocado hoje, ele não favorece. Ele convida as pessoas a terem medo da política. A não participar. A não participar. E isso prejudica a democracia. Canais como esse, né, tipo o podcast Vale Germânico, ele é justamente um desses canais. Eu vou te falar. Hoje, com essa popularização da internet, desse tipo de canal que nem nós estamos aqui agora, ele exprime, ele libera, nós temos muitas visualizações, isso, né? Isso amplia também essa forma democrática de pensar também, né? Isso é um dos movimentos, nós atingimos muitos lares com essa Claro questão. que sim. Mas assim, Ana, a gente muito tempo no final, eu vou te deixar assim, até para falar, até para deixar assim, para quem está nos assistindo, vai nos assistindo o podcast, deixar assim umas palavras que tu puder, referente qual é a versão da Ana que nós vamos encontrar lá na Assembleia Legislativa, caso por ver. Olha, primeiro dizer que eu desejo muito, né, poder ser eleita. A gente ainda tem em torno de 40 dias de campanha eleitoral. E para aqueles que acompanharam o podcast de vocês, que eu quero cumprimentar muito pelo formato, né, pelo carinho também de vocês, pela habilidade que vocês têm nesse programa, eu peço que acompanhem, né, nas redes sociais e busquem informações sobre a minha trajetória. Vão lá, se informem, né, do que eu já fiz, de onde eu venho, quais são as lutas que eu defendo, porque a gente busca um voto qualificado, um voto consistente, um voto consciente, né? E eu acho que as pessoas precisam pesquisar sobre os políticos, sobre os candidatos, conhecer o passado, o histórico, as propostas, os compromissos, né? Para que elas tenham também a noção daquilo que estão escolhendo, né? Segundo lugar, dizer que eu, se eleita deputada estadual, seguirei sendo aquilo que eu sou hoje, né? Hoje, já no 4º mandato de vereadora, eu sou uma mulher, né? Uma liderança política, chefe de família, que dá conta das lutas sociais, não tenho preconceito na minha atuação política, dialogo com todos e todas, sou uma mulher que respeita as diferenças de opinião, mas tenho as minhas convicções. Então faço um trabalho muito voltado para as comunidades, tenho um engajamento muito grande assim, com movimentos sociais, agradeço muito o apoio que tenho do Movimento Nacional de Luta pela Moradia, dos movimentos de mulheres, movimentos de catadores e catadoras, recicladores, mulheres envolvidas em cooperativas, cooperativismo, educadoras, educadores e artistas, né? Porque a área da cultura é uma área que eu também atuo bastante. Então, eu tenho certeza que na Assembleia o que as pessoas encontrarão é uma mulher autêntica, uma mulher que dentro dos limites do cargo político que exerce, mas que consegue manter a sua verdade, a sua essência, né? Consegue se jogar para as lutas, olhar para os outros com sensibilidade, né? Acho que isso conta muito, isso faz diferença para quem está assim desacreditado, achando que todos são iguais, né? Não, gente, não são todos iguais. Nós somos seres humanos, né? Cada um de nós tem uma história, tem um jeito de ser. Nós não somos iguais. Eu não gosto da rotulação, né? Que nos colocam todos os políticos no mesmo saco e dizem que todos são corruptos, mentirosos, não trabalham. Não gosto disso. Eu acho que a gente carrega uma história, né? E eu gosto de ser respeitada pela minha história. Não que eu seja perfeita, mas eu vejo
porque eu tenho também os meus limites, como ele mesmo perguntou, quais são os teus limites, né? Às vezes a gente não dá conta de tudo, a gente busca a melhor forma e não entrega tudo o que precisa. Mas se tiver que dizer não, a gente diz um não com franqueza, a gente não engana ninguém. Eu acho que as pessoas querem isso, querem uma política feita olho no olho, assim, sabe? No dia a dia, não mandar recado pelo militante. É tu mesma ir lá na casa da pessoa e deixar ela te conhecer, né? Sim. Então é isso. Ana, parabéns pelas tuas palavras. Eu, sinceramente, já tinha, pelas tuas entrevistas, pela forma como conduz as tuas respostas, né? Porque sim, acontece, né? Por mais que as pessoas estão vendo, sabem disso. Eu estou acompanhando mais assim, eu vejo, fazem um tipo de pensamento, né? Na frente das câmeras fala outro tipo de pensamento, né? Existe muito disso, né? Tudo foi muito coerente, né? Em todos os que eu assisti, tudo foram muito coerentes, tudo, né? Então, quero te agradecer, e te dar os parabéns para isso. Eu só preciso fazer então 3 sorteios, aí eu vou te parar um pouquinho, sabe? Para nós finalizar, eu vou colocar aqui os patrocinadores então daqui do sorteio, para quem nos acompanha. Então tá beleza. Então vamos fazer o sorteio aqui, vamos apoiar um pouquinho a Ana Afonso, olha só o ganhador aqui, olha por quem vai ser sorteado aqui, a Ana Afonso aqui, olha só. Então são 3 que tem que sortear aí, balança bem aí e tira 3 aí. Vamos lá. Um de cada vez, né? Um de cada vez. Tá. Esse, vamos olhar aqui. Está escrito em hebraico. Rosângela Cerqueira é o nome aqui, primeiro aqui, tá? Rosângela Cerqueira, parabéns, então. Ali, ó, primeira ganhadora. Segunda ganhadora aqui, nós temos então a Iago Reiterzinho. Aqui é o segundo. Iago Reiterzinho, o segundo. E aí o terceiro aqui ganhador foi, vamos ver aqui o que a Ana sorteou aqui. Ricardo Brasil Charão. Ricardo Brasil Charão. Parabéns para vocês aí. E obrigado por Vocês sortearam dos ouvintes. Sim, das pessoas. Que amor. Sim, nós temos aqui, daí o pessoal entra, a gente faz os patrocinadores nos auxiliam e a gente faz aquela história da distribuição. Que legal. Nós todo mundo também. Mas então tá, nós temos aqui, só pedir para todo mundo que está nos assistindo que se puder ali, entra no nosso canal, nós temos ali esse vídeo, depois vai ao ar no Facebook, no podcast Vale Germânico, no mesmo nome também no Instagram e também no YouTube também, nos 3 canais que nós estamos aqui. E nas redes sociais, onde encontrar teus planos de trabalho estão também nas tuas páginas também. Sim, Ana no Afonso. Facebook, no Instagram, Ana Afonso com 2 Fs, Ana Afonso 13. Sim. Só entrar lá, me adicionar, me seguir, Que me momento que acompanhar tu pelo virou dia. Ana Afonso? Era Ana e virou Ana Afonso. Que momento virou Ana Afonso? Que era só Ana? Eu virei Ana Afonso no segundo mandato de vereador. Eu era Ana Inês. Ana Inês, como professora. Ana Inês Afonso. Aí, no segundo mandato, se elegeu uma outra vereadora, Inês Becker. E aí dava maior confusão. Ana Inês daqui, Inês Becker dali. Aí eu encurtei um pouquinho, tirei o Inês, ficou Ana Afonso, e aí ficou Ana Afonso a vida toda. E a Sofia, lá de Sofia, sou professor de filosofia. Eu vou te falar, a Sofia veio de conhecimento, talvez. Daí filosofia não veio, não. Sofia é sabedoria, né? Sabedoria, conhecimento. Alegria, sabedoria, conhecimento. Eu tenho Bruna e Sofia. Ah, sim, eu vi essa questão da Assembleia Legislativa foi com a Sofia, né? Foi com a Sofia, que agora tem 8 anos. Sim. Vamos ver como é que ficou o nosso artista local aí. Vamos lá, gente, aí dar uma olhadinha aí, o Lucas vai. Olha aqui, tá? O Lucas vai fazer a entrega aqui para nossa convidada aqui. E vamos ver se ela vai aprovar aqui, Lucas. Então, lá o Lucas vai fazer a entrega aqui então. Presente para você, espero que goste. Meu Deus! E aí, Ana, Lucas, que lindo, meu Deus! Que
Nossa, bom que é. talento, que talento. É bom que gostou. Amei, meus parabéns, querido. Nossa, vou fazer um quadrinho. Tá, beleza. Vou botar no meu gabinete lá. Vamos dar um tchauzinho para todo mundo lá, Moisés? Sim, vamos lá para todo sim. mundo lá, vamos dar tchau para todo mundo. Lucas, vamos lá, tchauzinho, muito obrigado, tá? E Tchau, tchau. até o próximo programa, interrompendo aqui.